que vai ser do Grupo de Lima sem Lima? Esse é o tema do nosso Miramundo de hoje. O que será do futuro do Grupo de Lima? Eu sou a Ana Prestes, essa é a nossa coluna sobre América Latina, temas de gênero e relações internacionais aqui da TV Grapãs. Bom, o Grupo de Lima, como o próprio nome diz, nasceu em Lima e com a Carta de Lima, que foi uma carta que alguns representantes de países, especialmente aqui da América do Sul, assinaram no sentido de defender a democracia na Venezuela. Mas o que está por trás dessa tão nobre causa, né? Aparentemente. É fácil falar sobre a democracia do país dos outros, né? Vamos ver o que aconteceu justamente com esses países que se autoproclamaram como os que poderiam salvar a Venezuela, digamos assim, de uma ditadura, uma pretensa ditadura. Bom, na verdade são os países que se colocaram contra o que pode ser chamado de bolivarianismo aqui na América Latina. E sobre bolivarianismo, eu gravei um vídeo também aqui no nosso canal sobre Simão Bolívar. Se você tem dúvidas sobre o que significa, o que é o movimento bolivarianista, ou o que dizem que é o bolivarianismo, dá uma espiadinha lá porque eu acho que tá bem informativo. Bom, esse grupo nasceu em 2017 e esses países, com o apoio dos Estados Unidos, da OEA, de uma parte da Secretaria, né, Geral da OEA, não se pode falar em nome de todos os países membros da OEA, mas uma parte bem interessada e golpista, diga-se de passagem, da Organização dos Estados Americanos, vide golpe na Bolívia. Bom, esses países diziam que a Venezuela precisaria ser salva do governo Maduro, salva do chavismo, salva da falta de democracia, de liberdade que ali se vivia. E que, embora a conjuntura tenha mudado, eles continuam dizendo isso. Vamos acompanhar um pouquinho do que aconteceu e por que o Grupo de Lima hoje já não pode mais ser chamado exatamente de um Grupo de Lima, porque não vai conseguir contar com a sua sede, a capital do Peru. Bom, vamos lembrar um pouquinho, em 2017, como que estava aqui na América Latina. Macri tinha ganhado o governo contra a Cristina Kirchner na Argentina, ali desde 2015, tinha assumido o poder. Aqui no Brasil, a presidente Dilma tinha sofrido um golpe e estava governando o país, o Fora Temer. Acho que ele não merece nem ser chamado pelo próprio nome, depois do que fez aqui no nosso país, né? Essa mancha, essa vergonha que ficou sobre a nossa democracia, do golpismo sobre o governo Dilma. O Chile, o Sebastián Piñera estava ali dirigindo e ainda em uma situação relativamente confortável, realmente. O Ivan Duque na Colômbia também seguindo seu plano uribista, que eu também detalho aqui em outro vídeo do canal. Trump tinha vencido as eleições nos Estados Unidos e muitos se lembram do Bolton, né, o assessor especial de segurança, que tinha planos de invasão da Venezuela. Então esse era um contexto de mudanças aqui na América Latina no sentido de uma restauração conservadora após uma série de vitórias de governos progressistas, governos dos trabalhadores, governos democratas, governos antineoliberais aqui na nossa América Latina. No Brasil estava em vias de chegar no poder o governo Bolsonaro, que é esse que a gente está vivendo aqui hoje e que sabemos bem como lida com as relações exteriores, com a sua política internacional. A Bolívia viria a sofrer um golpe em 2019. Então esses países se reuniram. O Peru também era dirigido por forças conservadoras, então em 2017
Ainda não tinha caído o governo do Pedro Paulo Kuczynski, ainda era ele que estava dirigindo. Logo mais à frente, o seu governo seria colocado em xeque. E foi nesse contexto que a Argentina, Brasil, Canadá, o Chile, a Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, o México, Panamá, o Paraguai e o Peru, colei, não sabia de cor todos, mas são esses 12, assinaram uma carta, uma declaração de Lima. E depois outros se juntaram. Por exemplo, a Bolívia, depois que sofreu o golpe, Jeanine Áñez se autoproclamou igual o Guaidó também, presidente da Bolívia, logo aderiu. E eles, desde 2017 até agora, muito recentemente, funcionaram nesse sentido de sustentar um golpismo de forças estrangeiras, até aqui para nós, da América do Sul, dos Estados Unidos, que tentaram impor a presidência do autoproclamado Juan Guaidó na Venezuela. E o que a vida demonstrou sobre esse intento de ditar externamente a Venezuela como ela deveria funcionar, como sua democracia deveria funcionar, né? Na Argentina, o governo Macri foi derrotado por suas profundas mazelas neoliberais, deixou uma dívida enorme sobre o país, e ali assumiu o presidente Alberto Fernandes. A Bolívia sofreu um golpe, Evo, e logo a democracia foi recobrada, houve eleições e o MAS volta ao poder. O Chile, o Sebastián Piñera foi para uma popularidade de 5, 6% depois das gigantes manifestações do segundo semestre de 2019, que resultaram inclusive num processo constituinte. Na Colômbia, só esse ano, o governo Duque já matou mais de 106 líderes sociais. Houve uma greve nacional instalada a partir do dia 28 de abril, que foi absurdamente reprimida, massacrada, com dezenas de mortos, pessoas com lesões oculares, mulheres violentadas, juvenicídio, né, com muitos jovens mortos, abusos da polícia. Até a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve que ir para lá para captar, para entender o que estava acontecendo e tentar interromper essa matança, né? Aqui no Brasil, não precisamos dizer muito, o governo Bolsonaro foi caindo sucessivamente em suas próprias contradições e hoje se encontra numa situação de precisar se focar aqui, não está com tempo para ficar se dedicando a intervenções pró-democracia em outros países. Ou seja, todos esses países que se arvoravam o direito de ditar a Venezuela como ela deveria funcionar, hoje estão enfrentando profundos problemas democráticos internamente com seus próprios povos, internamente as suas próprias nações. E o Peru, houve uma eleição surpreendente. Eu falo dessa eleição em pelo menos 2 programas aqui no canal, com a vitória de um professor da área rural, de um partido de esquerda, do Peru Libre, e o Pedro Castilho, e que uma das primeiras decisões de política externa do seu governo foi justamente deixar o Grupo de Lima. Então já não estão no Grupo de Lima o próprio Peru, a Argentina, o México, a Bolívia, países menores também recentemente foram anunciando que estão, como Santa Lúcia, foram deixando o país. Enquanto isso, internamente na Venezuela, além da Venezuela passar por um processo constituinte, por um processo de uma eleição de uma nova Assembleia, agora, enquanto eu gravo este programa, este vídeo, estão reunidos no México governo venezuelano e oposição ao governo venezuelano de Nicolás Maduro para se acertar. No México, do López Obrador, que brilhantemente dirigiu no último período a CELAC e hoje propõe inclusive uma substituição da OEA por uma integração de verdade dos países da América Latina e do Caribe. O que a gente aprende com essa história? Que
a fragilidade desse tipo de instrumentalização a partir dos Estados Unidos, das nossas democracias aqui na América do Sul, para nos colocar para brigar nós conosco, porque nós aqui, irmãos de fronteira, né, países sul-americanos, os libertadores desse continente lutaram inclusive muito para afastar essas interferências externas e produzir uma integração, né? Então, tudo que foi produzido pelos conservadores, tanto o Grupo de Lima como a própria ProSul, não se demonstrou eficaz no sentido de promover uma integração sul-americana, mas uma integração de verdade, com respeito à soberania de cada país, com solidariedade, com apoio, com cooperação, e não com o tipo de atitude que foi encampada pelo Grupo de Lima. Então fica aí a lição que, se houver daqui para frente realmente um Grupo de Lima, um grupo que vai lá se reunir na Casa de Pizarro, que é a sede do governo peruano, que seja realmente um grupo de toda a América Latina, do Caribe, mas em prol da população da nossa região e do nosso continente. E não para intervir, não para dar ordens a quem quer que seja aqui na nossa região. Se você gostou desse vídeo, grava, compartilha, curte, espalha e a gente se vê no próximo. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. O Grupo de Lima, como uma união de países, não foi capaz, por exemplo, ao longo da pandemia, de produzir solidariedade concreta para salvar pessoas vítimas do coronavírus, como a gente viu as pessoas sofrendo no Equador, como a gente viu as pessoas sofrendo na Bolívia, em Cochabamba, como nós vimos aqui em Manaus, no Brasil. Mas o país atacado pelo Grupo de Lima, o país que o Grupo de Lima queria invadir, o país que o Grupo de Lima queria excluir do convívio democrático na América do Sul, foi o único que trouxe oxigênio, cilindros e cilindros de oxigênio para as vítimas do coronavírus em Manaus, no Brasil, em janeiro de 2021, quando nós vivemos o mais dramático capítulo da pandemia aqui no nosso país.